Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoe a todos nós. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do Umbanda e o Poder da Mediunidade, onde o escritor Martin Sigo fala sobre o magista, né? Sobre o médium magista. No vídeo anterior a gente leu até a página 138, onde agora a gente vai dar continuidade porque o assunto é muito interessante. Né? Então ele diz assim, Pai Mata fala assim, é bom lembrarmos com relação ao exposto, no estudo anterior, né? Que cada qual usa de seu livre-arbítrio como quer. Nem Jesus pode limitar o exercício do livre-arbítrio de uma criatura, pois esse foi reconhecido por Deus já na condição de ser livre, desde o princípio kármico, desde essa via de evolução até o fim, por toda a eternidade. Somente Ele, Deus, que está acima de toda e qualquer lei, é que sabe por que é assim, foi e assim é e será. E como arremate nesses fundamentos, um médium de Umbanda pode não ter o grau de condição de ser magista, tá? Ser apenas um simples veículo dos protetores auxiliares, né? E nesse caso está fora da cogitação que ele possa ser na órbita mediúnica de um guia magista. Estar dentro somente dos poderes inerentes ao seu mediunato e ter entre seus protetores mais elevados um guia, caboclo, preto velho, possuidor da ordenação mágica ou de magia. Então esse protetor, esse guia, pode, é claro, executar através do médium qualquer espécie de trabalho mágico, que é independente do livre-arbítrio do seu médium, da sua condição de ser ou não magista. Então, independente do médium ser magista ou não, se ele tem um caboclo ou um preto velho que é magista, o preto velho, o caboclo, vai usar o médium como um aparelho, só para executar. Né? Apenas a salva para a entidade de guarda do dito médio fica sempre a critério da entidade, que geralmente não pede essa compensação em dinheiro. Pede em vela, óleo, azeite, iluminação do congá ou outro qualquer elemento que julgue necessário a essa injunção. Porque assim, sendo que é o guia que fez o trabalho magístico e não o médium, então quem tem que receber é o guia e não o médium. E o guia não recebe dinheiro. O que ele pede é coisas para o templo, né? Vela, enfim, marafo, o que for necessário para o templo, né? E ainda quanto aos materiais usados na operação mágica, o trabalho é ainda a própria entidade do médico que costuma pedir, pois é ela quem vai operar. Então, é ela quem vai operar, não é o médico, né? É ela que sabe que vai ser usado. Né? Finalmente, o que desejamos que fique bem claro aqui é que o seguinte, o médico que não é magista de berço, que não conseguiu adquirir essa condição, não tem autoridade para fazer trabalho de magia por conta própria, pretendendo usar para seu proveito a lei de salva, fiado no seu protetor, que é guia e que é mago. Então, assim, se você não é médium magista e vai encarar um trabalho botando fé que vai dar tudo certo, porque seu caboclo é, seu preto velho é, mas você não é, toma cuidado. Ele não dará cobertura para esse fim. Essa entidade não pode arriscar-se a infringir a lei que rege o assunto, mesmo porque não costuma cobertar a insensatez ou a ganância do médium, e muito menos a sua teimosia, pois para isso já deu as diretrizes que ele, médium, deve seguir desde o princípio, e já deixou claro as suas limitações. Em suma, trabalho de magia por conta própria, dentro da lei de salva, e o que o Mata está tentando explicar aqui é o seguinte: você não pode fazer um trabalho de magia cobrando, se baseando nas suas entidades que são magos, e você cobrando para você. Então, assim, eu vou pegar esse trabalho porque meu caboclo dá conta e vou cobrar um dinheiro para mim. Faz isso não. Em suma, trabalho de magia por conta própria, dentro da lei de sal, só pode manipular o genuíno médio magista. Porque ele pode, porque está cobrando, mas ele é competente para fazer. Ele tem direito de cobrar, ele dá conta. Ele está outorgado, capacitado para isso, tem ordens de direito de trabalho e, consequentemente, enquanto obedecer às regras da lei da magia, mormente nas cobranças legais da salva, tem toda a cobertura para tudo que fizer. Ele vai seguir aquele princípio que a gente falou no vídeo anterior, né? De quem tem, peça 3, doe 1, fica com 2, né? De quem não tem, não peça nada. É a lei da salva. Fora disso, é insensatez, é ignorância, é ousadia, é exploração, é vaidade, ou qualquer coisa que você queira ostentar ou pretender, mas nunca o uso de um direito que só tem quem pode. E ainda dentro desse arremate final, sobre tão complexo assunto, estamos certos de que o leitor, se for frequentador de terreiro, se está mais ou menos familiarizado com certos trabalhinhos, relacionado com uma aflição sua, com alguma necessidade para alguém, né?
que se valeu-se de um elemento vivo ou de um estúdio, alguma coisa que precisou, tá, né? Deve estar pensando no caso desses trabalhos que fazem na chamada quimbanda, ou no dito como catimbó. Isso é magia negra? Isso tem lei de salva? Bem, prezado irmão, para o caso da chamada quimbanda, aí está mais uma faceta lodosa de difícil explicação. Geralmente todos pensam que a espécie de trabalhos que são executados naqueles lados, tudo é magia negra. Não é bem assim, mas esse conceito serve para uma tomada de orientação geral. Magia negra é todo um sistema de operações no qual o operador é um mago negro, que age com os necessários conhecimentos para essa ou aquela finalidade negativa. E muitas vezes, mesmo dentro do seu citado sistema, age também para fins positivos. Às vezes, raro, mas age, né? A diferença que existe para a magia branca é que naquela o mago negro emprega outros materiais, grosseiros, é baixa magia, né? Próprios para certas forças ou determinadas classes de espíritos mais grosseiros ainda, né? Por ali, a salva ou pagamento é regra. Tudo é pago, né? É regra obrigatória em tudo e para tudo. Ali não se faz e nem se conhece a diferença da regra. Tampouco se cogita das leis da magia. Ali tudo é pago. Por bem, por mal, tudo é pago, né? Diz os magistas que a força mágica ou de magia é uma só, segundo a operação ou operadora que pode ser atraída para a magia da direita ou da esquerda, né? Isto é, toma a tonalidade e muda sua corrente segundo a lei de atração ou de plano mental e material inerente ao sistema, que impera no ambiente ou nas práticas empregadas pelo mago negro. Todavia, uma diferença fundamental essa é a seguinte: todos os trabalhos executados na chamada quimbanda e cujo operador ou médio tem a sua força psíquica ou mediúnica feita ou entrosada nesse sistema estão fatalmente sujeitos ao retorno kármico, à queimação final por todo o astral negro que ele usou. Olha, não conheço mago quimbandeiro velho. Todos os quimbandeiros que eu conheço da minha cidade, que todos os quimbandeiros destruíram com o tempo, sinceramente. Esse retorno vem tão depressa que o karma do quimbandeiro atinge um certo transbordamento. Nenhum jamais escapou à inflexibilidade dessa lei. Eles estão por aí, caminhando a passos largos para o alcoolismo, para o câncer, tuberculose, neuroses e para elevados ao suicídio e até aos hospícios. Né? Agora, quanto à magia branca, não há retorno kármico, nem queimação sobre o operador ou médium magista. Pode haver contra-ataques, né, ciladas, no astral inferior que ele combateu, né? Mas isso não é um retorno kármico, porque o uso da magia branca é sempre positiva. Qualquer trabalho feito por ele implica numa finalidade positiva, num benefício. Portanto, não há queimação, que é uma espécie de cobrança do astral inferior, que foi usado e que nunca satisfeito, faminto, via de regra se revolta contra o mago negro. Não lhe dá a libertação, ou melhor, jamais larga a presa, ou tira as garras de cima do infeliz mago negro, para marcá-lo até o seu desencarne, como mais um para o lado deles, desse astral inferior. E com relação ao toque de catimbó, hoje em dia perfeitamente disfarçado de candomblé, só podemos dizer que um sistema tão degenerado que nem se pode, em sã consciência, compará-lo com a quimbanda nem com a magia negra. Aquilo que fazem por ali é pura bruxaria, é algo que seria até aberrante enquadrar na magia negra, porque nem na chamada quimbanda fazem as coisas nefandas que por ali realizam. Basta dizer que no puro catimbó, nem Exu tem vez. Não se trabalha ali com essa classe de espíritos, só podemos adiantar que as suas chamadas linhas de mestres e mestras e encantados são compostas de tudo aquilo que, até dentro do que mais baixo existe no astral inferior, é recusado. São entidades que podemos classificar como a escória de tudo, que existe no baixo astral. Por isso elas, essas entidades elefantas, se juntaram em maltas e se constituíram em algo separado, formando uma corrente própria, sem obedecer a nada, a não ser aos desejos e sensações várias que tornam afins. Os elementos humanos que praticam isso, acobertados por esse tipo de entidades, são os mesmos da corrente, com a diferença apenas que se encontram encarnados. Isso já desconfiava. Para que você tenha uma ideia sobre o intricado métier das chamadas linhas do catimbó, com suas mestras e mestres, seria preciso militar no meio por alguns anos, tomar contato direto com a fala dessas entidades que por ali baixo trabalham.
Já dissemos que eles se juntam em agrupamentos, afins no astral, formando cada uma dessas junções ou agrupamentos um sistema de ação próprio, que geralmente é dirigido por um chefe ou um rei. Portanto, formam-se em reinos, sob o comando de um mais temido entre eles, que por seus conhecimentos, quer por suas atuações decisivas nas intricadas demandas ou malefícios. Né? Assim é que determinados mestres encarnados, como dizem por aí, lá pertencem determinados reinos. Vou repetir. Assim é que determinados mestres encantados, como dizem por lá, pertencem a determinados reinos, como o de Joá, Chucá, Cipoal, das Ondinas e outros. Não quer dizer que esses mestres de linha sejam rigorosamente espíritos atrasados, ignorantes, no sentido que lhes falta gênero de sabedoria. Não, não são ignorantes. Muitos que por ali são mestres já passaram por inúmeras encarnações, foram até reis, príncipes, sacerdotes. Falta-lhes, porém, o entendimento espiritual, ou seja, adquiriram através de milênios, por suas ações e reações, tão terrível endurecimento espiritual a ponto de construir um karma tão negro e com tamanho entrelaçamento de causas e efeitos que dificilmente se dão conta de suas situações, tal cascão que os envolve. Um dia, naturalmente, um raio de luz espiritual por ali há de penetrar, mas até lá, quanto tempo ainda levarão dentro desse estado de consciência? Acontece cada caso interessante dentro desse sistema conhecido como catimbó. Por exemplo, se um aparelho juremado, como chefe, tem sua mediunidade afim ao mestre tal, do reino de Juá Jucá, outro pode tê-la afim pelo seu mestre de cabeça, ao reino do Cipoal ou de Ondinas, etc. Todos estão dentro desse sistema, já citado como catimbó, porém com ações e reações ou execução de trabalhos independentes ou particulares. Ficou um pouco confuso, né? Vale a pena ler, viu, gente? Esse livro é fantástico. Umbanda e o Poder da Mediunidade é fantástico, no Mata Silva. E não é tão difícil de encontrar, dá para baixar pela internet, vale a pena ler. Então, vamos parar por aqui, que já são muito tempo já, né? O vídeo está ficando muito longo, fica cansativo, né? Foi muito bom estudar com vocês. Saravá.